Pessoal, nossa aula de hoje, uma aula sobre classes de palavras, tá? Não é aquela aula que você fala, pô, eu tenho que estudar meses e meses as classes de palavras. Quando você começar a estudar normalmente a língua portuguesa, você vai entendendo as classes de palavras. Mas vamos dar um apoio sobre isso. Primeira classe de palavra, artigos. Olhem os artigos. O, a, os, as, uma, uns, umas. Artigos definidos e indefinidos. Por exemplo, a Maria, o João, a Fátima, a cidade. Então, artigo antes do substantivo. É interessante você entender o artigo, principalmente o artigo a, para prestar atenção na crase. Ó. Fui à missa. Quem vai, vai a. Isso é preposição. E a missa tem artigo antes. E aí vai dar uma crase. Então, o artigo é interessante para a crase, porque a crase é a fusão da preposição mais o artigo. Tranquilo? Outra classe de palavra interessante são os numerais. Por exemplo, os numerais cardinais. 1, 2, 3, 4, 5. Numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, octogésimo. Não é octagésimo, octogésimo, de 80. Tá? Numerais fracionários, 1/3, 2/3. E numerais multiplicativos, triplo, quádruplo, quíntuplo, certo? São os numerais. Uma coisa que acontece um pouquinho nos concursos é o seguinte, ó. João Paulo I, João Paulo II, Paulo VI, agora Pio XI. Prestem atenção, ó, você tem o nome dos papas, né? Você vai falar João Paulo I, João Paulo II. Então você vai até o 10º, tá? João Paulo X. Aí Pio XI, aí você usa o cardinal. Até o 10º, né? Artigo 1º, artigo 2º, aí artigo 11. Entenderam? Tranquilinho? Dica sobre numerais. Molezinha? Pessoal, advérbios. Os advérbios, ó, tem advérbio de afirmação, sim, certamente, sem dúvida nenhuma. Há advérbio de negação, não, jamais, de modo algum. Advérbio de tempo, hoje, amanhã, depois. Advérbio de lugar, aqui, lá, tá? Advérbio de companhia, com meus amigos. Advérbio de instrumento, fiz o trabalho a lápis, a caneta, tá? Advérbio de dúvida, talvez. Advérbio de intensidade, muito, demais. São advérbios. Eu peço para os alunos, na análise sintática, retirar os advérbios. Porque aí ele consegue, eu calmamente fiz a prova. Eu fiz a prova, tiro calmamente. Tirem os advérbios para facilitar na análise sintática. E sintaticamente o advérbio é sempre adjunto adverbial. Tá? Sintaticamente, advérbio é adjunto adverbial. Se eu falar duas palavras, de modo algum, 3 palavras, é locução adverbial. Tá? Locução é mais de uma palavra. Tudo bem? Nós temos, ó gente, só mais uma dica de advérbio. O advérbio, ó, muito bonita, modifica um adjetivo, bonita. Muito bem, modifica outro advérbio. Tá? Bem é advérbio. Trabalha muito, modifica um verbo. Quais são as classes de palavras modificadas pelo advérbio? Muito bonita, o adjetivo bonita. Muito bem, o advérbio bem. Trabalha muito, o verbo. Tá? Então são as classes gramaticais. Se eu falar muitas pessoas, já não é advérbio, é pronome, porque pessoas é um substantivo. Não é adjetivo, não é advérbio, não é verbo. Então muitas pessoas, pronome indefinido. Tranquilinho? Típica de concurso também, tá? Tranquilo? Eu falo mais bonita, trabalha mais, são advérbios. Agora se eu falar mais exercícios, mais pessoas, será um pronome indefinido. Tranquilo? Mais. Pessoal, substantivos. Nós temos substantivos simples, pé. Substantivo composto, pé de moleque. Nós temos substantivos comuns. Por exemplo, cidade. E substantivos próprios, Campo Grande. Tá? Nós temos substantivos abstratos. Por exemplo, felicidade, calma, tranquilidade, esperança, fé. Substantivos abstratos. E temos substantivos concretos. Saci é concreto, você consegue visualizar. Pedra, mesa, fada é concreto. São substantivos concretos. Nós temos substantivos primitivos, por exemplo, leite. E substantivos derivados, leiteiro.
Nós temos substantivos coletivos, por exemplo. Paná, paná é um coletivo de borboleta. Entenderam? Então são tipos de substantivos. Isso não é muito comum nos concursos, mas é interessante você dominar o substantivo. E, geralmente, antes do substantivo, vem o artigo, a Maria, o João, o Antônio, a mesa, a cadeira. Tranquilo? Pessoal, os adjetivos. Na sexta série a professora me explicou. Coloque assim, ó, tão bonita, tão alta, tão grande, tão feia. Coloca um tão antes. Você percebe que é adjetivo. Bonita, alta, feia, útil, agradável, sensível. Tá? Eles qualificam os substantivos. Menina bonita, alta, feia, gorda, linda, loira. São os adjetivos. Tudo bem? Para nós terminarmos, eu vou falar de preposição. Há uma aula nossa separada dos pronomes, dos verbos e das conjunções. Tá? Então, outro dia vocês vão assistir pronomes, verbos e conjunções. Nas preposições, as preposições são de, para, com, em, sob, perante, contra, com. São preposições. Como eu disse para vocês no início da aula, uma preposição interessante é o a. Fui à feira. Então, esse fui pede a preposição a. Se é útil a. Se está propenso a. Tá? Esse a, se juntar com o artigo a, feminino, vai dar crase. Fui à feira, ó. Tem o do fui, pede-se um a, preposição, aceita-se um a, artigo. Entenderam as classes de palavras? Pessoal, falar um pouquinho plural dos substantivos. Tá? Como que funciona o plural dos substantivos compostos? Ó, primeira regrinha nossa. 2 substantivos. Por exemplo, couve-flor. Você fala couves-flores. Você pluraliza os dois. Tenente-coronel. O tenente ou coronel. Tenentes, coronéis. Então, 2 substantivos, pluralize os dois. Há uma tendência de alguns gramáticos, aceitável na norma culta, o conceito é o seguinte: se o segundo elemento limita o primeiro, você pluraliza só o primeiro. Por exemplo, banana, maçã. Bananas, maçã. Caneta, tinteiro. Canetas, tinteiro. Salários, salário e família. Salários, família. Tá? Entenderam? Então o que é a regra geral? Pluraliza os dois. Tenentes, coronéis. Couves-flores. Se o segundo limitar o primeiro, não são todos os navios. É um navio escola, do tipo escola. Então, navios, escola. Canetas, tinteiro. Segunda regra, gente. Substantivo e adjetivo. Então, se tem obra-prima, pluralize os dois. Obras-primas. Ar-condicionado, pluralize os dois. Áreas condicionados. Guarda civil, guardas civis. Então, 2 substantivo e adjetivo, pluralize os dois. Tranquilinho? Pessoal, terceira regra. Numeral. Então, você fala segunda-feira, segundas-feiras. Terça-feira, terças-feiras. Então, numeral e substantivo flexionam naturalmente, tá? Terceira regra. Quarta regra, verbo. Verbo não flexiona. Eu falo, por exemplo, saca-rolha, saca-rolhas. Eu falo para vocês, porta-bandeira, plural, porta-bandeiras. Eu falo beija-flor, plural, beija-flores. Guarda-roupa, eu falo guarda-roupas. Então, o verbo não flexiona, guarda-roupas. Tudo bem? E se for um advérbio mais um substantivo? Advérbio também não flexiona. Agora sim, ó, abaixo assinados, sempre vivas. Então, advérbio não flexiona. Abaixo é um advérbio muito usado nesse plural dos substantivos compostos. Abaixo assinados. Entenderam? Lembre-se, verbo e advérbio não flexionam. Mais uma regrinha. Palavras com preposição. Pé de moleque. Flexiona só o primeiro, pés de moleque, tá? Água de colônia, águas de colônia. Entenderam? Elementos ligados por preposição. Só o primeiro. Pessoal, elementos repetidos ou onomatopeias, reco-reco, tico-tico. Então você fala reco-recos, tico-ticos. Então só o primeiro, ó. Reco-recos, tico-ticos. Entenderam? Elementos repetidos ou onomatopeias. Tranquilo? Para nós terminarmos. Recém, bel, grão. Grão, significado de superior. Então, recém, bel, grão e vice são invariáveis. Eu falo recém-casados,
bel prazeres, grão-duques, então grão no sentido de superior, grão-duques, e vice-reis, são palavras invariáveis, grão, bel, vice e recém. Pessoal, é uma coisa interessante dentro das classes de palavras, dentro dos substantivos, a questão dos gêneros dos substantivos. Nós temos o gênero biforme, ó, homem, mulher, cachorro, cachorra, cão, cadela, são duas formas. Biforme, então o gênero dos substantivos. Então pode ser biforme ou uniforme. Uniforme é uma forma só. No uniforme nós temos três. Nós temos os epicenos, por exemplo, onça macho, onça fêmea. Então você vai colocar a palavra fêmea ou macho na frente, entendeu? Onça macho, onça fêmea. Isso é o epiceno. Nós temos os sobrecomuns, eles são usados tanto para masculino ou feminino. Por exemplo, pessoa, criatura, monstro, que mais? Criança, nós chamamos isso de sobrecomuns, substantivos sobrecomuns em relação ao gênero. E nós temos comum de dois gêneros. Como que são os comuns de dois gêneros? O dentista, a dentista. O agente, a agente. Entenderam? Depende de um artigo ou de um pronome. Esta agente, este agente. Então, repetindo, os substantivos biforme, homem e mulher, duas formas. E uniforme, pode ser epiceno, tá? Onça macho, onça fêmea. Pode ser comum de dois gêneros, o agente, a agente. E pode ser sobrecomum, criatura, monstro, pessoa, criança. Legal? Tá, agora nós vamos falar do plural dos adjetivos compostos. Umas três regrinhas bem fáceis para vocês. Plural dos adjetivos compostos. A primeira regra, a regra geral. Tratado luso-brasileiro. Então, luso-brasileiro é o substantivo concreto. Flexiona as pontas, segura o meio. Tratados luso-brasileiros. Entenderam? Questão médico-cirúrgica. Questões médico-cirúrgicas. Segura esse meio, não flexiona o meio. Flexione as pontas. Tratado luso-brasileiro. Tratados luso-brasileiros. Entenderam? Pessoal, uma questão que é uma exceção aí, ou regra 2, como você quiser. Você fala assim, ó, carro verde abacate. Abacate não é cor, então não vai flexionar. O plural é carros verde abacate. Carro verde limão. Carros verde limão. Então se o último elemento for mamão, melão, abacate, é um substantivo, não é adjetivo, virou adjetivo, você não vai flexionar. Daí saem esses plurais aqui, ó. Camisas, cinza, ternos, café, tons, pastel. Está certo, gente, ó. Tons, pastel. Pastel não é cor. Camisas, laranja. Laranja não é cor. Camisas, cinza. Cinza não é cor. É diferente de ternos amarelos, ternos azuis, ternos claros. Mas, ó, ternos, café. Café não é cor, tá? Camisas, laranja. Laranja não é cor. Entenderam? Mais uma regrinha aí, gente, do plural. Por exemplo, cordê. Cordê na frente é invariável. Camisas, cor de rosa. Camisas, cor de limão. Então, toda vez que tiver cordê, invariável. Camisas, cor de rosa. Tranquilo? Outras coisas que são invariáveis no plural dos adjetivos compostos. Azul celeste, ultravioleta, tá? E azul marinho. Então você fala camisas, azul celeste. Ternos, azul marinho. Ó, azul celeste, azul marinho, invariáveis. Camisas, azul marinho. Camisas, azul celeste. Raios, ultravioleta. Entenderam? Então, ultravioleta, azul celeste e azul marinho são invariáveis. Antigamente havia uma expressão assim, ó, surdo-mudo, né? Hoje não se fala mais. Então, só para relembrar um pouquinho esse plural. Criança surda-muda. Então, era crianças surdas-mudas. Essa expressão está em desuso, não se usa mais. Há uma nova nomenclatura, então não convém nem usar. Tranquilo, pessoal? Plural dos adjetivos compostos. Para nós terminarmos a nossa aula, os graus do adjetivo, ó. Graus do adjetivo. Nós temos comparativo de igualdade. Maria é tão bonita quanto Joana, ó. Maria é tão bela quanto Joana.
comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade, Maria é mais bela que Joana. E comparativo de inferioridade, Maria é menos bela que Joana. Então são os graus. Nós temos o superlativo relativo, compara com o grupo. Superlativo relativo. Por exemplo, Maria é a mais bela da sala. Então superlativo relativo. E nós temos o superlativo absoluto, sintético. Maria é belíssima, lindíssima, macérrima. E o superlativo absoluto analítico. Maria é muito bela, ó, duas palavras, ó, muito bela. No superlativo absoluto sintético, lindíssima, tá? Vai aparecer um íssimo, érrimo, tá? O seu estado é péssimo. Superlativo absoluto sintético. E superlativo absoluto analítico, ela é muito bonita, tremendamente bela, muito bela. Aí é o analítico. Obrigado, pessoal. Até mais, um abraço.